Quando eu tinha uns 15 anos, eu vi uma planta no meio da estrada. Não era uma flor, era só uma planta. Os carros passavam por cima dela, os caminhões também, de todos os lados. E ela ali, viva. Hoje eu sei que aquela imagem foi a mais deslumbrantemente bela que eu já vi. Ali era a própria vida, porque atravessava o impossível. Acho que por isso eu sempre apostei no impossível, nas causas perdidas. E não é agora que eu vou ser sensata. Afinal, de uma maneira ou de outra, a minha própria vida é a prova de que muitas vezes o impossível pode ser a única coisa razoável. O impossível abre um novo. Só o impossível cria. Boa noite, família linda. Rapaz, eu tô impressionado com o vídeo que eu acabei de ver ali agora, viu? Mas, enfim, eu vou apresentar aquela pessoa que tá ali fazendo aquele vídeo ali pra gente. Nascida em 22 de maio de 1976, no Rio de Janeiro. Hoje, o podcast Quem é Você? Na Fila do Pão traz uma atriz, locutora, apresentadora, produtora, né? Um artista de mão cheia, um orgulho para muita gente. Filha de uma socióloga, nascida em Barreiras, oeste da Bahia, Dona Tessia Moreno, e de um professor de antropologia da UFRG, Sr. Paulo Marcos, nascido no Rio de Janeiro. Em memória aos dois, máximo respeito. Então, mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia, mãe do Davi e do Tomás. Hoje eu tenho o prazer e a grande honra de estar conversando com essa visceral, essa que toca o coração da gente, vendo o trabalho dela. Eu sou testemunha disso. Hoje, quem é você na fila do pão? Mariana Moreno. Fala, meu amor. E aí, meu bem? Tudo bem? Tudo Minha mão massa? tá gelada. Eu tô desacostumado, né, Desacostumado com o quê? a falar assim pra essa galera aí, falar pro povo. Ó, galera, ele tá desacostumado. E aí, você nasceu no Rio, né? Nasci no Rio. Nasceu no Eu sou a Rio. carioca mais baiana que você já conheceu. Tô ligado, é isso aí. É isso, você nasceu no Rio, ficou lá, seus pais, né? Seu pai carioca, sua mãe já morava no Rio há um tempo, né? Isso. E você ficou até quantos anos no Rio de Janeiro? Eu fiquei no Rio até 5 anos de idade, mais ou menos. Meus pais se separaram. Sim. E Você tinha aí quantos anos? eu tinha 5, 6 anos. Sim. Essas precisões eu não tenho, viu, Você não tem, gente? tá Eu não tudo tenho. Mas, tranquilo. mas é por volta disso. Eu tinha entre 5 e 6 anos. Meus pais separaram. E aí, profissionalmente, a minha mãe pediu transferência, saiu do Rio de Janeiro, voltou para Salvador. Eu vim com ela, fiquei aqui até o momento do vestibular. Hoje é Enem, na minha época era Você vestibular. morou aqui, você veio aqui para Salvador, chegou aqui com 6, 7 anos e ficou Minha aqui adolescência toda. toda aqui. Eu ia para o Rio passar férias. Você estudou em que colégio? Eu cheguei estudando no No Girassol, Girassol, depois eu fui para o Anchieta foi para Anchieta, e depois eu fui para o Sartre, que foi a minha casa. foi a sua descoberta. Foi a minha casa até o terceiro ano, Chegou lá durante com quantos anos, Mário? no Sartre, na Foi. quinta série, Na que hoje quinta? é o sexto ano, né? Sim, Eu devia ter 12 anos de idade, 12 anos. 11, 12.
E Tinham fiquei até os programas de 17. iniciativas culturais, O teatrais. Colégio Sartre era incrível, era incrível. Antes de ser vendido, né? Depois ele foi vendido, virou outra coisa. Era super interessante. A gente tinha aula de filosofia, eu tive aula de filosofia, nossa, naquela época, né? Não era comum, no primeiro ano científico. Segundo grau, a gente tinha aula de filosofia. O Sartre tinha uma casa dedicada, chamava CACS, Centro de Apoio Cultural ao Sartre. Então, todas as atividades artísticas de dança, de teatro, complementares às disciplinas convencionais e tradicionais obrigatórias aconteciam ali. Todas as gincanas, todos os eventos do Sartre tinham algum viés artístico. E foi lá que eu me criei. Você acha que você começou a se perceber como uma atriz lá no Sartre? Não. Na verdade, desde o Rio de Janeiro, eu comecei a nadar. Foram dois caminhos assim paralelos e que me acompanharam e me acompanham até hoje. O caminho do esporte e o caminho da arte. O papai, a família do meu pai, toda atleta. Então eu comecei a nadar com 1 ano e meio de idade, desde muito pequenininha, que eu tenho essa ligação muito, muito estreita, assim, de muito amor com a atividade esportiva. Gosta da natação até hoje? Eu gosto de natação, eu gosto de futebol, eu sou apaixonada pelo vôlei. Sim. Eu nunca deixei de praticar esporte, assim, sempre tô em um ou em outro. Assiste aos jogos da seleção feminina Assisto tudo, nas Olimpíadas. assisto tudo, as modalidades, eu sou realmente apaixonada pelo esporte. Sim. Então comecei a nadar muito cedo e a atividade artística, que na verdade a minha mãe estimulava, sem nenhum interesse, sem nenhuma perspectiva profissional, nada disso. É porque minha mãe sempre achou que o teatro ajuda na construção do indivíduo, no autoconhecimento, na formação, para o indivíduo se perceber enquanto indivíduo e enquanto ser na sociedade. Então, desde muito pequenininha, ela me colocou no Tablado, que é uma grande escola de teatro do Rio de Janeiro, assim, muito, muito significativa na história do teatro do Rio de Janeiro, na formação de grandes atores de lá. Então, eu fiz vários cursos lá no Tablado, fiz dança, comecei a fazer dança. Aí vim para Salvador com a minha mãe e aqui eu continuei. Fui para a Fundação Cultural do Estado da Bahia, fiz a minha formação em dança lá. Você é um excelente dançarino. Tinha muita gente que achava que eu ia ser dançarina e não mesmo? atriz. Minha mãe, por exemplo, dizia que achava que eu ia seguir pelo caminho da dança e não pelo caminho do teatro. Mas e aí, o Sartre, claro que estimulou, claro que tem uma parcela de contribuição. Sim. Grandes professores, que são amigos, que alguns já hoje, foram morar em outro lugar. Tem. O professor grupos, né? de educação artística, o Bob, de vez em quando a gente se encontra em Salvador e é sempre um abraço muito carinhoso. Poxa, comigo e com outros alunos. Eu fiz grandes amigos no Sartre. Meus grandes amigos, minha grande amiga, irmã, comadre, conheci no Sartre. No Sartre. Tem grupo de WhatsApp do Sartre? Não. Você sabe que tinha, mas a galera é muito esculhambada. Eu acho que às vezes, né? a gente tentou marcar uns encontros, eu até houve uns encontros, mas nunca mais eu os vi. É mesmo? Até houve. Até houve. Aí você viu muita gente que você não via há muito tempo. Vi. Pois aí do Sartre, a decisão de voltar para o Rio de Janeiro foi sua? O que é que rolou na sua cabeça? Pois é. Rolou uma necessidade de expansão, de crescimento. Eu achei que eu sou muito inquieta de alguma maneira. Seu pai morava lá, né? Meu pai, mas não foi por conta do papai que eu voltei para o Rio, não. Foi uma inquietude minha mesmo. Mas não ajudou na decisão? Como Talvez segurança, por conta como ponto seguro. de uma estrutura, né, física exato, que existia ali, né? Sim. Mas eu tive o desejo de fazer faculdade lá. De fazer faculdade. Você ia no Rio, às vezes passava as férias? Ia sempre. Ia sempre. Nas Sempre férias. gostou muito do Rio de Janeiro. Eu sou apaixonada por aquela cidade, viu? Sua terra, você tem uma ligação forte. Então, isso também contou na sua decisão, né? Contou. Eu me sinto muito em casa no Rio de Janeiro até hoje, assim. Sim. Não sei dizer se é o meu lugar, mas porque eu já sou muito baiana, né? Sim. Mas é um quintal de casa, vamos dizer assim, né? Se a minha casa hoje é a Bahia,
É Salvador, o Rio de Janeiro é um quintal de casa, assim. É onde Sim. eu gosto de Quintal de brincar por luxo, lá. né? Brincar por lá. Eu gosto de brincar por lá, gosto de estar sempre ali. Não Vou e conheço volto, vou e muito, não. Dizem volto. que é um lugar muito bonito. É muito bonito, é muito bonito. Caxiga também um pouco, né? Caxiga. Eu acho que é um lugar. Preciso muita força, né? Para viver no Rio. Uma grande cidade, né? Acho que toda grande cidade tem isso, assim. Sim. É. Tem, É muito exatamente. impessoal, né? Tem Muito. essa impessoalidade, assim. Tem essa individualidade também muito exacerbada, que agride um pouco, que aumenta as solidões, mas que no meu caso também me estimulou a ir para lá. Eu Você gosto morou muito, eu sozinha no gosto Rio de muito de Janeiro? me ver, morei. Eu Morou gosto sozinha. muito de me ver anônima nos Sim. lugares assim. Então você foi fazer faculdade e morar no seu pico sozinha. Fui. Independência total. É, E estudava, voltava para casa, uma vida. Lá você fez arquitetura. que loucura, né? Eu sou muito geminiana, gente. E assim, eu sou muito geminiana. E assim, tava tudo muito encaminhado para fazer comunicação. Eu sempre disse que faria comunicação, Sim, sim. jornalismo, né? É. Que era o que é, né? O que tinha a ver comigo, tinha a ver com a minha formação em casa. Imagina, filha de uma socióloga e de um antropólogo, então assim, as redações, as escritas, um corrigia as O escritas, português. revisava Isso as é maravilhoso, escritas cara. do Isso é de uma riqueza outro. acadêmica, de uma É, riqueza. minha mãe, imagina, minha mãe é uma intelectual incrível, assim, inteligente, maravilhosa. Meu pai foi dentista, depois foi ser antropólogo, escreveu Enciclopédia com Antônio Aisse também, assim, o cara Não, devia ser incrível. Então, eu estava tudo certo para uma fazer enciclopédia jornalismo. ambulante. Ah. E aí, no terceiro ano científico, eu resolvi me apaixonar por matemática. Resolveu se Eu apaixonar, resolvi Mariana. entender o que era matemática, porque a galera de humanas tem né, não entende o que é matemática. Sim. E eu tive um professor, eu resolvi entender o que era matemática, me encantei com matemática e falei, agora eu não quero largar matemática. E aí? Não quero, eu vou fazer uma faculdade onde eu preciso usar matemática. Louca, né? Artista, né? Louca, Não, mas é completamente. artista, Artista velho. louca, tem artista que não é louco, não precisa, né? Não precisa ser. Não, artista é aquela coisa, você sempre foi artista, mas aí quando você descobriu Fui como é que a levada por parada da essa matemática paixão. funciona, pô, deixa eu encarar aquilo ali. É um desafio. Fui levada por esse A alma de artista encanto. é desafiadora pra caramba, velho. Onde é que eu posso aliar esse viés artístico, criativo, com esse viés exato da matemática na arquitetura? Pronto. Lá vou eu para arquitetura. E se formou. Me formei. Qual foi a universidade lá? Foi lá no O Rio. FRJ. O FRJ. Eu Pegou passei aulas na. A gente estava falando anteriormente, na na Ilha Ilha do do Fundão. Fundão. Ainda tá funcionando? Funciona. A Ilha do Fundão fica lá perto do Fica em aeroporto. que lugar do Rio de Janeiro? Como é chamado? Ilha do Fundão. E é um bairro, é? Perto da Ilha do Governador. É. Perto do aeroporto E internacional. locomoção é Galeão. legal, é tudo tranquilo. Não, Não. não é tranquilo, não é tranquilo. É Pega um distante. busão tranquilo. Eram dois os busões. É. Depois eu comecei a dirigir, Sim. mas era de busão no início. E assim, muito cedo, então eu fazia teatro, então conciliava as coisas, então as disciplinas dos primeiros horários eu sempre matava, Era. então nem Você pegava. morava em que bairro? Eu morava no Jardim No Botânico. Jardim Botânico. É legal lá, dizem que é É, lindo, né? é. E aí, a Ilha do Fundão. Você passava por linha amarela, Linha linha vermelha, vermelha. linha vermelha. Passava, Era passava direto. todo dia, todo Finais de dia. semana, as suas praias prediletas. Ah, Leblon. É mesmo? Eu nasci no Leblon, né? Eu sou menina do Rapaz, é Leblon. mesmo, Leblon. Então, Ipanema é a praia dos cartões postais, mas Leblon é meu, Era praia, você é meu frequentadora lugar. assídua. É. Massa, que massa, Mari. Que legal. E aí, se fo- assim, no, veio a questão de voltar para Salvador? Olha o que aconteceu, muito engraçado isso. Eu consegui me formar, conciliando ali aos trancos e barrancos, né, a carreira já como atriz com a faculdade. Me formei, comecei a trabalhar no escritório de arquitetura. Tive o privilégio de trabalhar num escritório muito legal de arquitetura. Eu fazia
O Rio de Janeiro não tem mais onde construir nada, né? Então, os arquitetos hoje trabalham com reforma, a grande maioria deles. Ou então vai construir lá no Recreio, né? Muito distante. E eu estagiei e depois fui contratada por esse mesmo escritório por uma arquiteta que era casada com um empreiteiro, meu Deus, que horror, que destruiu os últimos casarões de Ipanema. Uns casarões lindíssimos, Para grandes corporações. para construir aqueles prédios moderníssimos de Ipanema, né? Hum. Um horror. Mas como arquiteta, eu tinha o privilégio de participar de tudo que a gente aprende na universidade, na prática, aplicar na prática. Então, assim, eu ia para a obra, eu fazia o projeto, a planta baixa, eu acompanhava a construção, e depois que os imóveis, que as unidades eram vendidas, aí ela pegava a decoração e a gente também fazia decoração. Então, eu fazia todas as disciplinas. Tudo que a gente aprendia, eu Até fazia na decoração, prática. é a chamada decoração de interiores. Eu fazia um negócio muito legal, que eu adorava fazer, que era a coordenação de projetos. Então, a pessoa da elétrica cuidava lá da parte elétrica, a pessoa da hidráulica, a pessoa da estrutura, né, do pilar, cada um cuidava de uma parte e eu recebia esse material todo e juntava tudo e via onde estavam os problemas e fazia essa coordenação. É mesmo. Então eu dizia assim, olha, esse pilar aqui está no meio do elevador, olha, tem um cano passando aqui por um lugar que não pode. Aí devolvi e fazia essa coordenação para que a obra pudesse acontecer sem nenhum problema. Cara, você exerceu a atividade de arquiteto. Exerci. Eu parei porque eu comecei a sofrer, porque eu deixei de conseguir conciliar a minha carreira como arquiteta com a minha carreira de atriz. Poxa, Não dava tempo. ao mesmo tempo estava rolando do outro lado. Eu estava tentando, né? E aí eu não consegui. Eu comecei a ter que deixar de fazer trabalhos, eu comecei a ter que abrir mão de testes e de possibilidades como atriz por conta do escritório, Mas você estava frequentando alguma escola de teatro ou de artes no Rio de Janeiro nessa época que você também Eu estava... fiz CAL, que é a Casa de Artes das Laranjeiras, depois do tablado, né? Então, assim, eu tive acesso, eu tenho uma formação riquíssima com grandes mestres, assim, nomes importantíssimos do Tem um assim teatro. que você ficou inesquecível para você em termos de apoio. Você era uma jovem, né? Você tinha o quê? Nessa idade 20 anos. 20 anos, 20 uma anos, jovem é. que te olhou assim, Mariana, segue adiante, te abraçou na sua carreira e Lá mandou no você Rio? seguir. Foi lá no Rio, você tem alguma... Não. Porque você não tem, assim, esse tempo que você... Eu tô falando que você falou que tinha uma galera que era muito boa, Sim. que te pegou e tinha Grandes coisa. mestres. Grandes mestres. Desses grandes mestres, algum você tem como referência até hoje ou ficaram lá? Não, são referências da minha construção como atriz. Sim, O que eu aprendi com Hamilton Vaz Pereira, o que eu aprendi com os Camila inesquecíveis. Amado, meu Deus, o que eu Repete aprendi. o nome deles, mano. Hamilton Vaz Pereira, eu trabalhei como atriz, eu fui aluna dele. Depois eu trabalhei como atriz no espetáculo, depois eu trabalhei como assistente de direção do Hamilton em algumas montagens. Camila Hamilton Vaz Pereira. Carioca. Do Asdrubal, trouxe o trombone. É um cara também que faz parte da história do E teatro a da moça gente. e a... Camila Amado. Camila Amado, Hamilton Vaz Pereira tá aí trabalhando, tá produzindo e dando aula. Sim. Camila Amado já foi morar em outro lugar, mas foi uma grande professora, uma grande atriz e uma grande professora de teatro. Eu lembro que eu ia para casa dela, ela dava aula na Gávea, no apartamento dela. Sim. E aulas inesquecíveis. Pronto. Até hoje eu respondeu minha me pergunta. lembro da Camila em Camila, tudo que eu é faço. isso que eu tô falando, Camila Amado. Tive outros. Aí eu fui, quando eu decidi sair do escritório de arquitetura, eu larguei o escritório de arquitetura e fui trabalhar na Fundição Progresso, numa escola de cinema, videofundição, para fazer aula com Walter Lima Júnior, que é um grande diretor de cinema. Eu fiz alguns cursos de interpretação para cinema, foram os primeiros cursos de interpretação para cinema que eu fiz, lá na Fundição Progresso, e eu trabalhava na escola de cinema para ganhar a bolsa do curso do Walter. Então eu fazia essa permuta, e aí comecei a trabalhar na Fundição Progresso para ter aula com o Walter. E aí abandonei a arquitetura. Para encarar. Eu não...
Foi difícil para você essa transição? Pensou muito tempo antes de fazer? Largar a arquitetura e cair de cabeça no... Difícil é. Acho que se não fosse difícil, talvez eu tivesse feito uma graduação em artes cênicas, né? Sim, sim. Então, assim, a escolha por arquitetura não deixa de ser uma escolha, um plano B, né? Não, Acaba sendo um plano B, assim, a comunicação, eu já fazia teatro. No fundo, eu já tinha o desejo da atriz. Mas essa zorra dessa instabilidade, essa zorra dessa falta de apoio, essa questão mesmo, né, da dificuldade que um artista tem para viver aqui, me fez optar por alternativas âncora, assim, né? sim. Então, deixa eu ter aqui um suporte, porque se alguma coisa, se eu vacilar, se eu precisar, eu tenho aqui como me virar como arquiteta, o que era comunicação e virou arquitetura. E eu levei isso adiante, eu sou bem teimosa, eu não gosto de terminar nada pela metade, deixar pela metade, assim, né? Largar, eu preciso fechar os ciclos. Então, pensei em abandonar a faculdade algumas vezes, já por conta dessa incompatibilidade, e aí fui e falei, não vou abrir mão, eu vou A terminar o que eu arte, de qualquer comecei. jeito, você não queria deixar, né? Não dava. E no período depois de formada, em que eu estava trabalhando no escritório, eu me senti deixando a arte de lado. Porque eu tinha um compromisso, eu tinha uma carteira assinada, Sim. eu tinha um compromisso com prazos, né, e compromissos profissionais, eu sou muito responsável mesmo, Sim. assim. Então eu me senti deixando de lado a arte. E Isso te comecei a preocupava. sofrer. Isso te preocupava, né? Me preocupava, mas mais do que isso, assim, eu comecei a entristecer. Sério? Eu comecei a entristecer. E uma vez eu assisti 2 aulas com a Fernanda Montenegro, meu Deus. Tá fazendo 95 anos. Meu Deus. A coroa, né? A Meu mãe Deus. a filha é Fernanda Torres, né? A Fernanda Montenegro é a maior que a gente tem, assim. Tem Laura Cardoso, tem outras incríveis, mas a Fernanda Montenegro me mobiliza de uma Eu li maneira sem querer que ela tava fazendo 95 anos e em o cena, em cena. em cena. Ela é incrível. Fernanda Montenegro, Laura Cardoso, Bibi Ferreira, mulheres maravilhosas, enfim. E a Fernanda Impactantes. Montenegro, em uma das aulas que eu assisti, ela disse assim, olha, e inclusive isso é publicado, assim, né? Tente fazer outra coisa. Tente fazer outra coisa. Se você não conseguir largar as tábuas, que ela chama, né? Que é o palco, aí você volta. Assim, o teatro exige do ator e da atriz essa dedicação, esse amor, essa paixão, para que a gente fique nele mesmo, assim. Porque as dificuldades são muitas. Muitas. São Num muitas. país tão rico de criatividade, de talentos, né? Onde é um povo extrovertido, com muita, né? Com muita presença de espírito, sei lá, fica esquisito não se valorizar, né? Esse aspecto do estereótipo do brasileiro, né? Não Assim, de valoriza a quem tá. cultura. Mas é isso, A isso é gente muito não, estranho, velho. a gente importa tudo, né? A gente vai redescobrindo. A gente tem agora estados, capitais, lugares, regiões que estão resgatando a sua cultura e, e fazendo esse exercício de autovalorização e fazendo questão de manter sotaques, Sim, de manter estilos, de manter a sua cultura. Mas a gente é muito refém, foi muito refém da cultura de outros países sim. e aqui dentro da cultura do eixo Rio-São Paulo, né? É. E a Eles gente vive tiveram. nessa. A galera do eixo Rio-São Paulo, o acesso chegou lá e eles ficaram por lá e eles difundiram todo, né, durante um certo tempo, né, um período aqui, década de, sei lá, desde que o Brasil é Brasil, eu acho 60, 50, 60, 70, 80, até Ainda são grandes eixos, né? é Inegável. inegável. Mas isso Mas não anula, não pode anular não a pode produção anular. e a cultura, o que é gerado, o que é criado em outras regiões, que é muito rico também.
É muito rico. É. A gente está tentando, né? A própria TV, o Brasil é um país midiático, né, Mariana? Movido pela mídia. Muito movido. A sociedade é muito movida pela mídia. Cada vez mais. Não é? Não tem jeito, velho. Não tem jeito, Não não. tem jeito. Olha a gente aqui. Ó a gente aqui, velho. Não tem Mas jeito. é isso. Até essa ideia minha foi falar, ó, eu tenho que sair desse mundo, vou meter a cara também, vou mostrar minha cara, vou fazer o que eu gosto de fazer, que é conversar com as pessoas, mas com um canal. É um canal. recurso. É um recurso. Não adianta também, eu não critico, não. Eu adoro. E As era mídias aquilo, todas, eu exato, adoro. aquela questão que a gente falou das gravações online, certo? As distâncias cada vez mais serem maiores, mas assim, hoje em dia não se precisar de toda uma estrutura, uma equipe para mostrar o seu trabalho para uma pessoa, aquilo que a gente falou de Das self-tapes, né? Self-tapes, exato. Eu achei interessante. Como é que funciona essa questão do self-tape? A gente estava conversando, para você que não estava acompanhando antes da gente, Exato, né? A gente estava batendo um papo sobre como é que são os testes agora, né? Os atores antigamente, presencialmente tinham que ir aos estúdios, tinham salas onde a gente fazia testes presenciais. E agora todo mundo trabalha com self-tape. A gente grava em casa, então os testes, e a gente envia para os produtores de elenco. É uma ferramenta que agrega. A gente pode, hoje em dia, um ator, uma atriz pode fazer um teste para um trabalho do Rio, em São Paulo, no Canadá, no Outro Japão. país, Japão, é mesmo. É. E existe uma credibilidade por parte de quem está recepcionando esse trabalho. Vai olhar assim, entenda, na visão de um leigo. Pô, beleza, massa, mas eu quero ver ao vivo. Entendeu? Aí, O audiovisual não é ao vivo, né? Assim, na verdade, o parâmetro que um produtor de elenco que vai trabalhar com audiovisual precisa tá no self-tape. no self-tape. Hoje em dia a gente conhece a vida de todo mundo, né? Em qualquer lugar, né, Godó? Assim, você entra no Instagram, você revira, você dá uma googada, bota no Google, você descobre a pessoa pelo avesso, assim, o que ela já fez, o que ela quer tá fazendo, o que ela... Você sabe tudo. Então, assim, o perfil, o currículo tá lá junto, foto tá junto. E a sua voz, seu perfil, sua imagem, como você interage com a câmera, tá na self-tape. Você Uma falou, ferramenta. é isso, você falou de uma ferramenta que, ao mesmo tempo, né, possibilita que você cause, né, grandes transformações na sua vida. Que vai que você manda uma self-tape para um outro estado, um outro país, e aí? Vem para cá. Você acha que hoje em dia, a gente vai retomar a questão, né, da sua vida, mas você sairia de Salvador para ir para um outro país? Com essas self-tapes aí, com esses adventos dessas self-tapes aí. Depois a gente volta lá, a gente só tá dando um... Então, Tem depois... problema, vamos lá. A gente faz esses vai e Você vem. Saíria? Eu faria esse mesmo vai e vem que você está Vai e vem. fazendo na entrevista. Exatamente. Eu faria. Faria o trabalho e voltaria. Claro. Claro. Mesmo que fosse uma série demorada. Entendeu? Existe uma balança sempre, né? Existe sempre um custo-benefício. Que eu não estou falando de dinheiro. Às vezes o custo-benefício é artístico, é profissional mesmo, né? E aí você teria que mobilizar não só você, mas sua família, né? Mas primeiro a gente passa, manda self-tape, fecha o trabalho, depois a gente pensa o que acontece. Sim. Mas quem manda self-tape é porque quer fazer, né? É porque tá afim do job. Exatamente. Tá afim do trampo. Sim. Eu acho que onde mais longe a gente chega, quanto mais longe a gente chega, melhor. Sim, entendi. Então, aí você, Rio, back Salvador. Então, aí que veio a grande virada. Eu morava no Rio e aí estava lá na minha batalha de atriz carioca, trabalhando na Fundição Progresso, fazendo publicidade, fazendo espetáculo, me virando como atriz. E aí houve então a possibilidade. Eu vim fazer
uma gravação em Salvador, apareceu um trabalho de publicidade, mas que era aqui em Salvador. Eu vim fazer esse trabalho, era uma gravação Detalhe, para uma sua mãe empresa. já tinha voltado pra cá, pra Salvador. A minha mãe Ou você tava lá A minha no Rio mãe com o seu pai, a tava. família dele, assim, mas de parte. Quando eu fui para o Rio fazer vestibular, a minha mãe ficou aqui um tempo, depois ela foi Ah, para lá, porque aí ela fazia consultorias, então ela tinha essa mobilidade, assim, né? Ela conseguia ficar lá e cá, então ela ficava lá e cá, ela né? trabalhou durante muito tempo na Embratur, né? Isso, e na Bahia Tursa aqui também, né? Sim, E tinha as consultorias que ela fazia. Então, ela morava lá comigo, mais do que aqui, né? Ficava lá comigo, depois sim. que eu fui pro Rio. Aí a vovó, mãe da minha mãe, já estava com uma idade avançada e começou a adoecer, teve os eventos de queda, e a minha mãe começou a ficar muito aflita no Rio de Janeiro. E um belo dia minha mãe falou: Olha, eu tô voltando para Salvador. Você vai comigo ou você fica no Rio? Eu não tô, eu tô muito aflita, eu quero passar os últimos anos da sua avó com ela. Eu não quero estar distante. Você fica no Rio ou você vai comigo? A minha mãe estava decidida a voltar para cá. O universo mandou então esse trabalho, essa gravação. Eu vim fazer uma gravação para uma empresa aqui, TV, e apareceu eu fui indicada para fazer um trabalho, um espetáculo, era uma montagem com um elenco baiano de um espetáculo que foi um grande sucesso no Rio de Janeiro chamado Todo Mundo Tem Problemas Sexuais. Uhum. Que É, tinha uma montagem, a equipe tem uns 20 anos, né? tem uns 20 anos, tem 20 Todo mundo tem problemas problemas sexuais. sexuais, E impactante. aí eu passei nessa seletiva, né? Eu fui indicada para fazer, conheci o diretor do Rio, e aí eu então peguei carona com a minha mãe, porque foi tudo ao mesmo tempo, porque as coisas, eu não acredito em coincidência, não sei vocês, Marinho, mas todo mundo tem. Você já era mãe? não, Não. não. Beleza, vamos. Tudo foi ao mesmo tempo. A minha mãe disse que vinha para Salvador para ficar com a vovó nos últimos anos de vida dela. Eu vim fazer esse trabalho de TV e apareceu a possibilidade de integrar essa equipe do Todo Mundo Tem Problemas Sexuais e ao mesmo tempo eu conheci o Daniel, O pai dos o meninos. pai dos meus filhos. Sim. Quando eu vim fazer essa gravação, num dia de folga, eu saí e conheci com amigos em comum, conheci o Daniel. Nós tínhamos amigos em comum, conheci o Dan. Tá. Então, tudo me trouxe, o universo me trouxe para Salvador, porque eu estava com o caminho todo, né, do coração, Você ficou da muito ligada. família Ah, e o profissional, todos apontados para cá, os caminhos. Então, eu vim para cá no contrafluxo de todo mundo, porque todos os atores aqui nessa época estavam indo para lá, sim. porque o Rio de Janeiro ainda oferece as possibilidades, né, Que eram de os. mercado. Você falou, mas foi antes da gravação. Como eram os que foram pra lá fazer na contramão? Vladimir, Brista, Lázaro Ramos, Wagner Moura. Eu não sei se foi exatamente nesse período, mas era um Tava movimento, rolando já esse é um fluxo, né? movimento, Esse é um contrafluxo seu. movimento natural de a gente estar aqui e ter algum espaço no mercado maior de Rio e São Paulo, Você né? fez o contrafluxo. Eu fiz o contrafluxo porque o universo me empurrou para cá, porque Entendi, eu claro. não tinha como recusar, né, Eu esse também acho. chamado. Eu também acho. E Ah, vim para cá. sim. E o Todo Mundo Tem Problemas Sexuais foi um espetáculo que ficou 10 anos em cartaz. 10 anos. Foi um grande Eu sucesso. assisti no Teatro Castro Alves. A gente rodou o país inteiro. A gente fez muitas Soube temporadas. até que sua avó assistiu. Assistiu. Foi maravilhoso. Como é que foi a sua avó assistindo? Todo mundo tem problemas sexuais, Mariana. O que Foi que você achou? maravilhoso. Foi legal? Todo mundo, a minha mãe resolveu convidar a vovó para assistir ao espetáculo. O espetáculo tratava de cartas reais que eram enviadas para um psicanalista do Rio de Janeiro, de pessoas que tinham problemas
Era o Domingos, a Domingos, autoria, Domingos Oliveira era o Domingos autor. Oliveira, era o E o autor. Alberto Goldin era o psicanalista que tinha uma coluna no Jornal do Rio de Janeiro e ele recebia essas cartas de pessoas que tinham problemas sexuais e ele aconselhava. E aí o Domingos fez assim, não, peraí, esse material aqui é maravilhoso e selecionou algumas dessas cartas, alguns casos reais e colocou no teatro e fez essa dramaturgia. Um espetáculo de grande sucesso no Rio de Janeiro e que a gente remontou aqui. Então, era um espetáculo que tratava de situações reais, de impotência, de perversão, De traição, de traição. traição e Tinha, a evangélica lá. tinha a evangélica, que era. Então, mas não tinha nenhuma cena. A gente falava abertamente sobre sexo, mas não tinha nenhuma cena de nudez. Não Era uma tinha, comédia, exatamente. mas a gente falava dessas questões abertamente. Mas o erotismo Tava lá. estava lá dentro. E a minha mãe resolveu convidar, perguntou para minha avó se ela queria assistir. E ela falou assim: quer uma peça de grande sucesso. Minha neta fazendo tanto sucesso no teatro, tá aparecendo em todos os lugares, em todos os comerciais. Eu quero ver, quero assistir. E foi assistir. E aí a minha mãe sentou do lado dela. Talvez tenha se arrependido no início. No início, Quando sentou que entendeu o que ia acontecer de fato, talvez ela tenha ficado apreensiva, né? sim. E ela disse que ficava olhando de rabo de olho pra vovó assim do lado. E a vovó de vez em quando soltava um crê em Deus Pai. Era. E você conseguiu Nossa identificar Senhora. ela no palco logo quando Eu você... sabia onde elas estavam Você sentadas. sabia? Sabia. Via As viu reações. as A reações vovó da tão sua avó? pequenininha, né? A vovó era pequenininha Sim, assim. era. Então ela sentadinha assim, olhando, atenta, tudo. Mas não me preocupei. Você se sentiu intimidada, com Não, vergonha? Não. não. Tranquilo. Tranquilo. Poucas vezes eu me senti intimidada naquele espetáculo, sabia? Foi mesmo. Eu me sentia Mas muito chegou a rolar? confortável ali. Alguns pais levavam crianças, porque E era permitido? com acompanhante com os pais, sim. Ai, era a Não única pode coisa que você desacompanhar. achava que te travava Eu um pouco. achava inadequado, na verdade. Eu achava desnecessário, mas também não vou. Imagina, se pai e mãe estavam ali, é porque achavam que era uma comédia e alguns pais e mães não sabiam exatamente o que era. Ah, é uma comédia, tá fazendo um grande sucesso, vamos, né? Às vezes não sabiam exatamente do que se tratava. Cara, porque é dose, né? Porque algumas abordagens eram muito diretas, assim, eu Era. não sou eu não sou careta, eu não sou, né, não sou mesmo, assim, converso com os Sim, meus filhos abertamente sobre sexo, sobre drogas, sobre experiências e como tem que ser, eu curiosidades, acho. mas eu acho que as fases precisam ser respeitadas mesmo, assim, um momento de cada coisa. E também esses momentos variam, mas às vezes eram crianças muito pequenas e eu achava um pouco desnecessário, mas também, assim, eu me sentia um pouco responsável por aquelas crianças até a segunda cena. Depois também eu já Já estava deixava. completamente. Ah, Já estava tudo liberado. era um espetáculo Vocês faziam um divertidíssimo. aquecimento, vocês entravam antes, né? Olhavam o público, sentavam naquela cama vermelha, né? Não tinha Nossa, isso? como era divertido fazer aquele espetáculo, como a gente gostava de fazer aquilo, de tratar daqueles assuntos, de como o público Qual foi para gostava. você o elenco que tem na sua mente que foi o que consolidou, que tem uma identificação com todo mundo que tem problemas sexuais, Mariana? Olha, Pode citar o nome dos seus companheiros de trabalho, né? E que ficaram mais marcados na sua cabeça. olha, eu, Sim, Eduardo Albuquerque, Cida Oliveira e Mônica Bittencourt fizemos praticamente os 10 anos de espetáculo. foram 10 anos. Foram 10. Eu fiz todos. Fiz todas as temporadas. Mônica Bittencourt passou uma temporada fora. E aí eu fazia os personagens dela. Ela? Nossa, gostou mesmo da Cida Oliveira Ah. passou algumas temporadas fora. E aí eu fazia os personagens dela. Porque o elenco era tão entrosado depois de tantos anos que a gente às vezes preferia se... Eram 4? Éramos 5 inicialmente, era isso. Porque nós 4 fizemos praticamente todas as temporadas. E um outro lugar em cena
foi visitado por alguns atores Sim. muito queridos, incríveis. O primeiro ator que estreou com a gente foi Caco Monteiro, mas depois passaram Marcos O Gioli, monólogo com o órgão genital Marcelinho Prado, masculino, aquele Cadu Veiga. Era Eduardo Albuquerque. Eduardo Albuquerque. Era, que fez todas as temporadas. Por onde anda o Eduardo Albuquerque? Pois é, o Du trabalhava, não sei por onde você anda, Eduardo Albuquerque. Aí, ó, tá vendo? Eduardo Albuquerque, onde você anda. É um amigo muito querido. De vez em quando a gente se fala pelas redes sociais, pelo monólogo WhatsApp. com o órgão genital masculino Maravilhoso, né? Eduardo é um grande ator, O nunca House- mais o House, atuou. quando... A gente puxa a orelha dele, porque nunca mais ele fez nada como ator. Eu Mas acho é um grande eu ator. assisti em 2006, Todo Mundo Tem Problemas Sexuais. No TCA, No no Castro TCA. Alves. Então tinha essa galera. Tinha. Era Acho que essa você galera. deve ter assistido com o Cadu Veiga, que foi o último ator que ficou O com a gente. quinto, né? O Querido, quinto elemento. o quinto Porque elemento. eu acho que tem um quinto elemento Tem o aí, né? quinto. E aí, eventualmente, quando Cida não fazia ou quando Mônica não fazia, eu cobria e fazíamos em 4. Ao invés de colocar uma atriz outra para cobrir. A gente Sim. acabava preferindo, porque realmente assim, a gente não precisava ensaiar, já era tão azeitado o Chegaram a elenco. viajar com essa peça. Nossa, demais. Foi mesmo. Demais. Muitas histórias. É mesmo, velho. Muitas histórias, muitas histórias. A gente já teve, E aí, roubaram nesse tempo- figurino. Nesse tempo você se casou com o Daniel? Foi nesse tempo? Nesse tempo eu casei, nesse tempo meus filhos nasceram, entre as O temporadas. Davi tem 16. Vai fazer 16 em novembro, dia Isso. 25 de novembro. Isso, É o mais velho. é o mais velho. E o Tomás é o mais novo. Vai fazer 14, dia 10 de novembro. Isso, 2 meninos maravilhosos. Maravilhosos. Diga-se de passagem. são mesmo. E aí veio. Você casou com o Daniel e engravidou depois de quanto tempo? Foi ao contrário, eu engravidei antes Engravidou, depois casou, mas isso é normal. Isso aí a gente não não sabe tem nenhum hoje em dia. problema com isso, não. Na verdade, nós começamos a morar juntos, o que é um casamento, É claro. Não é. mas também não é, porque a gente morava com a minha mãe. Mas não deixa É um de casamento. ser, cara. Mas eu digo assim, é porque a gente começou meio que ao contrário, né? A gente namorava e aí o Daniel foi morar comigo, com a minha mãe, Sim, e aí eu engravidei e aí a gente casou. massa. Do jeito que tinha que ser. Do jeito que tinha que ser, E foi exatamente. ótimo. Cara, Foi ótimo. não existe rito. Tem nada. Acabou isso, brother. Tem nada. Acabou isso há muito tempo. E Isso foi muito, acabou. muito legal. Um casamento. Eu aposto que você não faria isso todas as vezes que você revivesse esses momentos da sua vida. Você não faria nada diferente. Não. Foi feito, se ali estava valendo, se tinha energia, muita energia positiva ali, era ali mesmo que tinha que acontecer. Tudo de mais feliz na sua vida. Aí veio o Davi, Veio Davi. né? E aí, sua carreira parou? Não. Eu com Davi, minha mãe dizia que eu era uma madre superior. Eu era muito certinha. É muito doido isso. Eu entrei numa eu sou muito controladora, sabe? Eu trabalho na terapia, isso. Tô ligado. Eu sou muito controladora, assim. Eu Então eu achava que só eu. convivo com o geminiano. Pois é. Eu achava que só eu sabia fazer as coisas, eu achava que só eu sabia os horários, eu achava que eu fazia melhor do que todo mundo. Eu queria organizar, e eu conseguia, eu realmente conseguia. Assim, o Davi era um reloginho, assim. Eu fui ler livro, eu fui fazer aula para entender o horário que dorme, o horário que faz cocô, o horário que tem que passear, o horário que dá o peito, o horário que dá o banho. E na minha cabeça, eu queria entender esse horário todo para eu poder viver. Então, assim, eu preciso saber que horas o Davi vai estar dormindo, com certeza, para eu poder sair, para eu poder dormir, para eu poder trabalhar, eu preciso organizar, para eu conseguir fazer outras coisas, para eu não ficar o tempo inteiro em função do bebê. Então, eu preciso que ele tenha uma rotina. Com 32. Certo, tô fazendo as contas aqui. Com 32. E isso eu consegui fazer, assim, eu era toda regradinha, assim, deixava o script completo em casa, assim, né, e administrava. Segundo filho, a gente sempre se solta um pouco mais, né? Então eu comecei a trabalhar mais cedo. 2 anos depois. 2 anos, 1 ano e 11 meses depois. 1 ano e 11 meses. Eu sou filha única por parte de mãe. Parte de pai eu tenho 2 irmãos, mas por parte de mãe
Eu sou filha única. Sim. E eu não queria ter um filho só de jeito nenhum. Eu dizia, gente, é ruim pra... E a minha mãe se arrependia, sabia, de ter tido um filho só. Ela dizia, eu devia ter tido mais. Ela também se arrependia. Eu acho que é ruim pra todo mundo. Não Você aconselho. acha? Tem uma questão de grana, é muito caro ter filho. Então, assim, é muito caro mesmo. Então, quem fala assim, ó, eu só tenho um filho porque é muito caro. Então, não há como contestar um argumento desse. Ou então, olha, tive uma gravidez muito difícil e não posso ter outro filho, não quero ter outro filho. Não há como contestar. É justificável. É justificável. Agora, quem tem um suporte, quem tem uma rede de apoio, quem tem possibilidade financeira alguma de ter mais de um filho, eu recomendo fortemente. Porque eu acho que há uma transferência, há uma cobrança, há uma, Cobrança como? há uma projeção, eu acho, Godó, há um investimento, a cobrança vem, não é uma cobrança direta, objetiva, violenta, mas é uma cobrança subjetiva de que você Que precisa você tem. corresponder à Tá. expectativa daquela pessoa e Deixa eu só ver se eu você pode alcancei. fazer isso. Eu sei. Deixa eu ver se eu entendi Há o que uma você falou. cobrança de cuidados também, É isso, de de cuidado ao primogênito, no caso, de olhar assim, pô, ele tá aqui sozinho. Entenda o que eu tô falando. No seu subconsciente, pô, eu vou dar um irmãozinho pra ele ter com quem brincar, pra eu não arriscar meu filho a ter momentos de solidão. Você não acha que na mulher isso é gerado, não? Ou então, no seu caso, foi gerado pelo fato de eu não queria ser mãe de um filho só. mas eu não queria, porque como eu sou filha única, Exato. o que eu percebi é o seguinte: existe, na minha relação, por exemplo, com a minha mãe, existe de um amor imenso e infinito, Sim. mas existia sim uma, um investimento da minha mãe em mim, Hum, no sentido de que a atenção da minha mãe era toda minha. sim. Isso gera uma cobrança. Isso gera um desejo absoluto de que eu dê certo de alguma maneira. O que quer que seja, dê certo, porque isso Ah, varia. ok. Mas existe uma cobrança, assim, de que a minha vida precisa andar, de que tem que andar de um jeito que funcione sempre, e de que eu tenho que ser servida do melhor sempre. E quando os pais envelhecem, existe a cobrança do outro lado, porque quando a minha mãe envelheceu, a minha mãe morreu com 80 anos, existia também uma cobrança de cá. Eu não tinha com quem dividir o cuidado da minha mãe. Todas as demandas, embora minha mãe tenha muitos irmãos e todos muito atenciosos, mas eu era filha. Então, a demanda e a cobrança do cuidado, do levar ao médico, do estar atento, do fazer o supermercado na pandemia, do perguntar, do fazer companhia, era sempre minha, era sempre minha. E eu não tenho, e isso sobrecarrega, e isso é uma cobrança. E eu não tenho, depois do mestrado que eu fiz, Sim. e que tratou muito dessa história do luto da minha mãe e da minha vivência com a minha A mãe, eu não gente vai tenho entrar pudor nenhum de falar a sobre gente vai isso. entrar nesse detalhe aí. Eu não tenho pudor nenhum de falar sobre isso. Então, eu acho que essa cobrança que existe, sim, mútua, de quem tem um filho só, Ah, eu não queria, eu dizia assim, não, eu quero ter mais de um filho. E aí eu me lembro que o Daniel dizia assim, vamos dar um tempinho, pelo amor de Deus, porque, né, agora que Davi tá crescendo, vamos dar descansado, eu disse, não, vamos enlouquecer de uma vez de uma só, vez só, né? para a gente não desistir. Eu fiz assim, ou vai ser com você, ou vai ser com outro pai, porque... Pô, mas eu já ouvi falar que se não desiste mesmo, sabia? Mas se der um tempo, E eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez, né? sim, Eu tenho, hoje os meninos têm uma diferença de 1 ano e 11 meses, o começo é muito complicado, porque eram 2 bebês, sim. mas Foi um trabalho missão só, né? cumprida. Mas foi um trabalho só. Se eu pudesse, eu tinha um terceiro. É Só mesmo? eu adoro, eu adoro. Eu não tive Vocês, questão nenhuma, minha gravidez foi maravilhosa, as duas. sim, Amamentar é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu tive negócio de pedra-peito, leite, tive os perrengues, alguns, vários. sim, Mas era tão prazeroso. Eu chorei tanto quando o Tomás parou de mamar, que era o mais novo, e eu sim, sabia que não teria o terceiro, por conta de grana mesmo. sim. Então eu chorei tanto, assim. Aprendeu muito com a maternidade, cara. Aprendi. Aprendo ainda, Aprende. todo dia. Os meninos estão aí, o quê? Na adolescência, né? Aprendo muito.
Fiquei mais E medrosa, fiquei tão medrosa depois da ficou. maternidade. Ah, Fiquei muito medrosa. Muito corajosa para uns aspectos, mas tão medrosa para mas esse é o outros. sentimento natural da mãe É, responsável, fiquei, inteligente. Isso fiquei não é muito toda mãe medrosa. que tem essa inteligência, não. Esse medo inteligente e responsável. Mas fiquei muito mais amorosa, mais empática. Acho que tem a ver com a maternidade e com a maturidade também. Acho que independente dos filhos, Sim, claro. a idade. Na outra peça, porque eu já fui eu acho que ela, eu já fui para duas peças dela. Eu fiquei impressionado as duas que eu fui. É outra pessoa que eu vejo ali. Parece que eu tô numa sessão espírita. Em Confissões de Mulheres de 30. Outra Ali comédia. você já era mãe? Já era mãe. Já era mãe, né? Confissões de Mulheres de 30 foi em 2010? 2016. 2016, perdão. 2016, os dois já tinham nascido. Davi nasceu em 2008, Foi no Teatro Módulo? no módulo. Teatro Módulo, né? É, Eu fui um domingo. no módulo. Um monólogo, né? Não, Não era um monólogo? não, éramos 3. Eram 3. Eu, Cara, é isso. Eu só tinha olhos pra ela, velho. Mariana, agradeço, mas éramos 3. Eu, Mariana Borges e Nanda Lisboa. Duas É grandes isso. atrizes. Nanda Lisboa, linda, que mulher linda. E Mariana Borges, Você tem uma contato com atriz. essa galera até hoje? Tenho. Todo mundo. Pessoas ligadas a você, de vez em quando você se Grandes mata. artistas, o mercado, né? Estão aí O atuando mercado, todo mundo. na batalha. Todo mundo na batalha. Confissões de Mulheres de 30, maravilhoso também. Abordava justamente. Você já estava com 40? Quase. Dava. Não. 2016, faça as contas, é tá, 40. Tava beleza. fazendo 40. Tava fazendo Não é isso? 40, Fazendo Ou 40. 2016, 40. É, E falava justamente dos conflitos das mulheres de 30. das mulheres de 30. De quem As era a balzaquianas. autoria ali e a direção? Do Domingos. Do Domingos também. Na verdade, ele escreveu e aí a Priscila Rosenbaum, a mulher do Domingos, e outras atrizes montaram no Rio. Com essa Vocês dramaturgia. trouxeram pra cá. Também, com o mesmo diretor de Todo Mundo Tem Problemas Sexuais, Fernando Gomes. Fernando Gomes. Querido Fernando. Baiano. Carioca. Carioca. Trabalhou com o Fernando. Radicado aqui ou Trabalhou com... Não, mora no Rio. mora no Rio? Trabalhou com Domingos Oliveira. Domingos Oliveira. O Domingos Oliveira tá entre nós. Não, já partiu. Mas tem muito tempo. Já tem alguns anos, vários. Eu não conheço. Eu não sei, não vou me lembrar. Rapaz. Nossa, um grande Dramaturgo. dramaturgo, cineasta. Caramba. Você vê, cara, o Brasil tem tanta mente pensante, inteligente, criativa, artística, cultural. Tem muita gente. A gente, vocês, né? Tem muita Eram gente. aquela coisa, né? Aqui tinha que ter uma cultura Broadway para esse governo, ou os governos, olharem a nossa arte de uma outra maneira, de uma outra ótica. Mas a gente chega lá. Nossas gerações futuras vão fazer isso pela gente. Por vocês, né? Eu nem digo pela Eu volto, viu? Você volta, Eu com volto, certeza. eu volto. Uma mulher impossível, velho. Confissões de Mulheres de 30, a gente falou. Sim, uma E comédia maravilhosa, divertidíssima também, com cenas de plateia. Adoro cenas de plateia, gente. Adoro. E é maravilhoso. 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 Foi uma Vocês experiência ficaram muito quanto legal. tempo ali? Ai, não vou me lembrar. Não vou me lembrar no módulo. Mas não. Vadinha do módulo, querida. Me lembre aí, me ajude aí. Eu não me lembro. 6 meses? Não foi tanto tempo, não. Não foi tanto tempo, graças a Deus, eu fui logo ver. A gente não ficou. Quer dizer, 6 meses hoje em dia é uma temporada longuíssima, porque as temporadas são curtíssimas hoje em dia. Cara. Mas perto do Todo Mundo Tem Problemas Sexuais, né? Não é nada. 10 anos, foi muito Rodaram tempo. o Brasil, rodaram a Bahia. Muito. Viajamos muito. Maravilhoso espetáculo. Aí na sequência, janeiro de 2017, você estreia o impactante Uma Mulher Impossível. Isso, meu primeiro espetáculo solo. Impactante, Uma Mulher Impossível. É impactante mesmo, dá até medo, velho. Foi solo. Foi. Ali foi um monólogo. Um espetáculo solo. Tá vendo? Que eu tava me confundindo. Com Uma Mulher Impossível. Uma Mulher Impossível, em 2015 eu
comecei a flertar com o Ateliê Voador Teatro, que é uma grande companhia daqui, uma companhia de repertório que existe há mais de 20 anos. E eu comecei a me aproximar deles, né, a fazer projetos. Fiz um projeto chamado Mínimos Óbvios, que era muito legal, com outros artistas, que foi realizado pelo Ateliê Voador. E aí, em 2016, aconteceu Mínimos Óbvios. Em 2017, o Djalma, que é o diretor da companhia, Djalma Turler, E já uma me turma. convidou Tudo para meio alemão, o sobrenome. me convidou para fazer Uma Mulher Impossível, que é esse Mesmo. espetáculo solo que foi muito importante para mim. Você já tinha ouvido falar sobre a questão, a trama, sobre. É um texto dele, É um texto dele, mas ele, inédito. você ficou sabendo através dele tudo ali. Você nunca tinha ouvido falar sobre o que você iria contracenar, Não, ele a me, trama. não, ele me convidou e me disse do que ele queria tratar. E aí, então, nós conversamos, o espetáculo mistura textos e referências da Chimamanda, Rosemary Muraro, que são grandes autoras feministas, Então, com histórias pessoais minhas e com ficção. Tá olha tudo ali, é isso. uma colcha de retalhos que o Djalma Aí não constrói. é fácil, produtora Mariana Moreno, né? Você trabalhou, né, na produção também desses textos, Não, não? não. O E as Djalma coisas suas que. conversando, não, mas aí o Djalma, a partir das conversas comigo, ia sacando, Ah, pescando, perguntando, e a dramaturgia toda dele, a escrita, ele é baiano, ele é carioca, carioca. mas ele já mora aqui há muitos anos. Djalma, você é carioca, você é de Brasília, mas morou no Rio e agora é baiano. Fala a verdade. Meu orientador de mestrado, já É é uma pessoa mesmo. muito importante para mim. É, muito importante para Muito mim. importante, imagina. Você está fazendo mestrado em cultura e sociedade, velho. Eu defendi o mestrado em abril desse ano, 2024. Já saiu o Pela, resultado? já sou mestra Já é mestra, né? em cultura e sociedade. Com um outro, na verdade, a minha defesa foi prático-teórica. Ela não foi só escrita, como as dissertações convencionais, né, que são só teóricas, como eu fiz na área de cultura e sociedade e como artista que sou, o IAC, através do IAC, que é um Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, que é multidisciplinar. Então, ele possibilita que a gente faça também defesas práticas. Então, eu tive a defesa teórica, um relatório teórico, mas a minha defesa foi prática. Eu fiz meu segundo espetáculo solo. Foi a minha defesa de mestrado, que chama O que você quer saber de verdade? Que É o mais recente, é o mais recente, é uma peça-conferência sobre o luto. que é o luto da sua mãe. Eu estava no meio do processo do mestrado, da minha pesquisa sobre peça-conferência, que é um produto artístico que fica nesse entre-lugar. Fica entre uma palestra e um espetáculo de teatro. Por isso, peça-conferência, né? Uma peça, uma conferência, uma aula. É um produto do teatro contemporâneo que é feito por aí e que usa poucos recursos. Normalmente o artista se refere diretamente ao público, ele está despido de personagem, ele usa poucos recursos. Normalmente é assim, né? De uma maneira muito superficial, estou falando aqui, né? Assim, Peça conferência. peça conferência. Ou palestra performance. Tem gente que chama de palestra performance. A gente na Ateliê Voador, na nossa pesquisa, chama de peça conferência. E eu estava no meio da minha pesquisa de mestrado sobre peça conferência, com um outro recorte, era um outro olhar sobre peça conferência, quando a minha mãe morreu. E aí eu percebi que eu não poderia ser atravessada por uma experiência como essa da morte da minha mãe, no meio do processo de mestrado, sem fazer com que isso fizesse parte da minha defesa. Por quê, Godó? Porque no meu processo pessoal de sobrevivência, ou como eu chamo no espetáculo, de atravessamento da caverna, porque eu digo que a gente, quando está vivendo luto, a gente atravessa uma caverna. Cada um atravessa a sua, cada pessoa vive o luto de uma maneira, cada um tem o seu jeito de passar por esse lugar, né?
mas eu chamo que é uma caverna. Eu chamo de caverna. Quando eu estava nesse meu processo, nessa minha caminhada de 100% órfã, como eu digo também no espetáculo, porque eu perdi o meu pai em 2012 e agora perdi a minha mãe, né? Então agora eu sou Em memória 100% uns órfã. dois. Quando eu estava nessa caminhada, eu percebi que eu comecei a utilizar recursos de maneira inconsciente, absolutamente orgânica, que eu usava na pesquisa. Então eu comecei a fazer diário, eu comecei a assistir filmes, eu comecei a ler livros, eu comecei a ouvir músicas com referências sobre perdas que de alguma maneira me alimentavam ou me estimulavam ou de alguma maneira me acrescentavam, ou me davam força ou me clareavam aquele momento que eu estava vivendo, de algum modo. E eu fui meio que juntando num baú de referências todas essas vivências. E aí, de repente, eu percebi que aquele material que eu tinha era um material. Você estava armazenando tudo. Eu estava armazenando e percebi que aquele produto que eu estava fazendo era exatamente o processo de pesquisa de mestrado da minha dissertação de peça conferência. E aí, Faltava muito tempo após o passamento da sua mãe para você terminar o seu mestrado. a minha mãe morreu no dia 20 de abril de 2023. A minha defesa de mestrado foi no dia 29 de abril de 2024. Um ano depois. Um ano depois. É. E esse ano foi exatamente o tempo que eu precisei para elaborar, para escrever, para escrever a teoria, escrever a dramaturgia, para montar. Foi um processo. E você já tinha se separado do Daniel? Já, eu me separei do Dan em 2018. Já tô Durante- casada vocês de foram novo. É isso, vocês foram casados quanto tempo? Você e 15 o Daniel? anos. 15 anos. Deixa eu lhe dizer, aí E vocês aí, ficaram Roger agora também tá fazendo parte lá de casa, da família, já há 3 anos a gente tá você junto. está no seu segundo casamento. É, Já tem 3 anos com o Roger. 3 anos. Que massa. É, É um cara bacana, é um na cara dele, legal, tranquilo, né? tranquilo, se dá super bem com os meninos. E vamos nessa. Eu vi, você zoando ele no Bahia e Flamengo lá. Ah, eu sou sempre. É, É uma grande ele é torcedor do rivalidade. Bahia, né? Gente, E mas você é flamenguista, né? eu sou flamenguista, eu nadei no Flamengo muitos anos, né? Com esse meu Sim. vínculo. Meu pai remou pelo Flamengo muitos Ele anos. também era flamenguista. Nossa, meu Sim. pai que me botou lá dentro. Sim, pô, deve ser foda não ser Flamengo. Mas deve. Mas eu rachei o bico. Mas deve ser difícil, gente. É Caramba, muito bom ser flamenguista. É muito bom ser flamenguista. tem um racha na família, né? Porque seu tio mais velho, muito ligado à sua mãe, é fluminense. Não é pode de arrochar. onde, gente? Como é que pode um baiano fluminense? Não tem cabimento um negócio Ele desse. foi pra lá e E encasquetou com esse gostou, negócio morou de uns ser pó anos de lá. arroz. É, e voltou fluminense doente, velho. Pois é, doente mesmo. Não, doente eu digo assim, no Doente bom tá, sentido, tá, pai? não, doente porque você tricolor, não- gente, não pode estar em sã. Mas Quem é que em sã consciência reza vai. a lenda que quando a mulher dele conheceu ele, ele tinha um fusquinha cheio de escudo do Fluminense. Imagina. Tá E o vendo? Uma Fluminense pessoa ganhou dessa o não é título. sã, não é. No ano que você nasceu, se não me engano, no ano que você nasceu, o Fluminense foi campeão carioca, em 76. E ele tava naquela Não já. foi isso. Não, ele tinha um Fusca todo. Ele Todo- parou no meio. Ele já morava em Salvador, já estava casado com a mulher dele. Já tinha tido. Já estava. Eu acho que ia ser pai do Bruno, Sim. porque o Godoy e o Sandro já existiam. E aí ele parou no meio do túnel, velho. O Fluminense fez um gol lá em 76 e começou a sambar lá. Ah, mas você sabe que esse negócio de túnel, eu tenho um trauma disso, porque naquele campeonato infame do gol de barriga do Renato Gaúcho, Sim. eu tava Você no Maracanã. tava Tava no no Maracanã. 95, cara. E fecharam o túnel também. O Rebouças. É. E aí a gente ficou lá tendo que aturar. A torcida do Fluminense fechou. Que fechou. Tudo engarrafado, né? Ficava mesmo tudo Ficou, engarrafado. cara, E aí e os a tricolores senhora- todos saindo dos carros comemorando. Você tava no gol de barriga do Renato Eu Gaúcho. tava naquele inferno Até o daquele dia. final, você viu aquele gol, viu o Renato. Injuriada. Eu não suporto aquele homem até hoje. É mesmo? Ô, coitadinho. Fiquei com birra. Foi com. Mas assim,
Mas assim, Isso não aí é isso mesmo. Não, calma. A gente não esquece. Mas o Flamengo ainda tem chance, tá correndo aí, pelo menos uma vaga na Libertadores, eu acho que morde aí. Não trata meu time assim como Não, se não fosse trato pelo menos, não. não, porque é Eu um vou lhe grande falar. clube. Quer que eu lhe seja sincero? Na final da Libertadores contra o River, não adianta, velho. Não Você adianta torceu torcer, pelo. não vou torcer pra Argentina. Então, eu falei, o River fez 1-0, o Ah, jogo foi no Estádio Nacional do Chile. E aí eu falei, eu tava com a Indira, vendo com a Indira, e aí eu falei, rapaz, o Flamengo não vai. Aí quando a bola do Gabigol entrou, ou no gol de empate, na jogada do Arrascaíta cruzando, que a bola entrou, eu gritei gol. Gol, porque era Flamengo e River Plate. E logo depois, 2 minutos depois, o Gabigol, a bola foi pingando, ele deu uma cacetada, a bola entrou. O goleiro era o Armani, do River Plate. 2-1 Flamengo, e eu gritei que parecia que eu era a Vitória, a Fluminense, os times que eu mais simpatizo. Mas eu gritei, assim, como brasileiro. mas você sabia, porque lá em casa, assim, eu nunca tive nada contra o Bahia. Eu não tenho. Quer dizer, agora eu tenho, mas eu não tinha. Nunca tive, assim, eu não tenho time. Eu sou realmente flamenguista e só. Eu não tenho time em outros estados, outras cidades. Meu coração é todo rubro-negro, carioca mesmo. E eu nunca tive, assim, né, vitória, porque é rubro-negro, nada disso. Só que o Roger, ele tem um horror ao Flamengo de uma É porque é maneira. vermelho e preto, é time do rival. É uma antipatia que ele me transformou numa pessoa pior, porque Mas ele não é não, ele, nem ele é quando tão é bom, calmo, é tão tranquilo, que ele ne- deve matar na pirraça. nem quando é bom pro Bahia o Flamengo ganhar, ele consegue. Às vezes ele diz assim, hoje eu vou torcer, ele fala assim, Mariana, hoje eu vou torcer pro Flamengo porque é bom pro Bahia. Quando começa o jogo, quando ele sem querer, ele tá torcendo pro outro time. É porque é a cor do rival, entendeu? Mas Aí isso aí só vocês de vão... raiva Ah, eu fico torcendo, eu fico expondo, injuriando, fico expondo. bota na Ponho, rede, ele ponho. tava pirado. ponho. Ele E não assim, o Bahia, nos últimos anos, ele ganhou, principalmente o Rogério Ceni. Não consegue não ganhar. consegue Você ganhar. quer ganhar do Bahia, bota uma camisa do Flamengo. Aí virou assunto de jornal. 14 jogos sem ganhar da gente. Pois é, E contando. e contando. Mas tem chance. Mas Vamos. deixa o Botafogo ser campeão. Eu Vamos deixo, lá. eu deixo. Acho que tem muito tempo que Chegou os a caras estão hora. na fila, velho. Chegou. Não Aí faz nada, mal a nada e ninguém. morre na praia, Não, né, mas gente? Vamos ano lá. passado nadaram e morreram na Pois praia. Esse é, ano eles vamos lá, estão. vamos lá. O centroavante da Tá seleção é do direitinho. Botafogo. Não, o O Botafogo Igor tá. Jesus O fez Botafogo tá gol. O bem. Luiz Henrique também tá fazendo Eu gol. prefiro aí. Eu prefiro que o Botafogo ganhe ao Palmeiras. É, é bem provável que Prefiro, esse ano o Botafogo seja campeão brasileiro prefiro. 2024. Mas vamos falar de outro assunto que está preocupante também. E você abordou isso em uma Mulher Impossível ficou quantos anos em cartaz? Uma Mulher Impossível ainda faz parte do repertório da Onde é que companhia, né? passava? Que eu não assisti, desculpa. Ah, eu fiz em alguns lugares. Eu fiz no MAB. Chegou a fazer no TCA? Não, fiz no Goethe, que é um teatro que fica ali no Alemão, Corredor da né? No Corredor da Vitória. Vitória, né? Fiz no Teatro SESI do Rio Vermelho. Fiz em alguns lugares, alguns Mas espaços. foi onde te deu, né? O reconhecimento, né? De um trabalho já longo, árduo, talentosíssimo, brilhante, sabe? Impactante, visceral. Você recebeu o prêmio de melhor atriz em 2018, o prêmio Braskem por É, causa do seu trabalho em Uma Mulher Impossível. é, E deve ter sido demais. Nossa, se eu pudesse voltar no é. tempo, eu O teria visto essa espetáculo prova. ele teve indicações de melhor direção, melhor texto, melhor espetáculo e melhor atriz para o Prêmio Braskem. Eu recebi como melhor atriz. O Prêmio Braskem é o maior prêmio que a gente tem, né, no estado, mas ele teve essas outras indicações também, texto, direção e espetáculo. Foi um espetáculo muito importante para mim, é um espetáculo muito sério que fala sobre machismo, fala sobre erotismo feminino, fala sobre repressão feminina. E eu viajei com ele também. Além desses prêmios, eu ganhei também. Eu fui para Piauí, fui para o O Paraná, fui para diretor da peça Santos, também foi seu professor no mestrado. depois, né? Foi o Djalma repete, Turler. Djalma Turler. Turler, é. Tá. E a gente falando dessa questão de machismo, né? De empoderamento feminino, consequentemente,
não sei, tá gerando. Você não acha que entre os mais ignorantes, entre os mais, sei lá, não dá nem pra. Eu não sei como adjetivar essa galera que a gente, com a mídia e as próprias mulheres continuam, né? E começaram, né, a fazer campanhas para justamente as algemas serem cortadas e a mulher viver o seu próprio mundo, viver a sua própria escolha, certo? Viver as suas próprias vontades. E no mundo de hoje, em pleno século XXI, o homem ainda acha no direito. Eu não vou nem chegar ao extremo de citar aqui matar, mas se acha no direito ainda, ou consciente ou subconsciente, de agredir uma mulher. E os números são grandes no Brasil. São imensos. O que é que você acha disso? Eu acho que a gente vive num país misógino, racista, homofóbico e extremamente preconceituoso e hipócrita. Hipócrita. A gente vive numa Bahia racista, por exemplo. Os números são alarmantes. Na pandemia, com mulheres e homens dentro de casa, os números, por exemplo, com relação ao feminicídio, aumentaram absurdamente na pandemia. Eu tive acesso a isso, eu fiz uma campanha nas redes sociais contra a violência doméstica, porque os números aumentaram exorbitantemente na pandemia. E são de níveis sociais diversos, né? Diversos, não Do tem. mais baixo ao mais alto. Sim, o feminicídio, sim. A violência infantil também. 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 Mas o feminicídio também aumentaram muito. Na pandemia, os números todos de violência aumentaram muito, né? O feminicídio, claro que a violência infantil, acredito eu, não sei se estou sendo leviana, mas acho que ainda existe uma diferença de, de classe social, talvez, sim, com relação aos números, talvez. Ou não, viu, Godó? Porque as violências não são só físicas, né? Existem violências outras, Psicológicas. psicológicas, existem outras. Mas o feminicídio não tem hora nem lugar, Não tem nem hora em nenhum lugar. Eu não concordo tem hora nem também lugar, nem nisso. classe social, não. A gente não sabe, Eles não acho têm que medo da Lei Maria da Penha, né? eles não têm medo e eu acho também que a gente teve nos últimos anos, a partir de 2016, 2017 e principalmente 2018, a gente teve um governo que estimulou todas as violências, que validou todos os preconceitos. A gente teve um desgoverno que, que autorizou as violências. O uso de arma, é, o ódio ao preto, ao favelado, ao gay, ao homossexual, à lésbica. Validou, explicitamente isso foi validado, né? Então as pessoas se sentiram empoderadas e se sentiram legalmente poderosas e podendo agir violentamente mais do que já faziam antes. Eu acho. É, mas a mulher é tão foda que ela, na tangente, ela foi também se empoderando. Ela foi procurando meios de estar se defendendo dessa misoginia, né? Dessa, desse preconceito. Eu acho que pelo fato de da mulher estar criando uma voz ativa maior a cada vez que o tempo passa, o ódio entre os homens aumenta também, velho. Eu não sei, às vezes eu acho que um feminicida é um cara que tem raiva do empoderamento feminino. Porque é uma seção de espaços, né? É uma luta de poder, né? Porque quem morre é Então, uma resistente, muitas que morrem são resistentes. Godó, existe um bolo com fatias que pertencem e sempre pertenceram a um único bloco, que é o bloco masculino, que é o bloco poderoso, que é o bloco da, da hegemonia heteronormativa, né? Os homens poderosos no poder, os capitalistas selvagens, né? A sociedade se estruturou assim.
Então, na hora que chega o preto, pobre, favelado, querendo fazer uma faculdade e querendo disputar uma carreira de fazer um concurso de direito, fazer uma faculdade de medicina, é um horror para quem sempre dominou esse espaço. Eles não querem ceder. Quando chega uma mulher querendo ganhar a mesma coisa que um cara, né, trabalhando igual e querendo batalhar no mercado de trabalho pelo mesmo espaço e por um salário justamente equitativo, é uma fatia que precisa ser dividida e que não quer ser, né? Pra quê? Porque como é que eu vou dividir? Na hora que chega lá, o cara, o nordestino, querendo pegar um avião para conhecer a Disney, né? E podendo comprar uma passagem de avião para conhecer a Disney, o burguês que sempre andou de avião e que mandava o nordestino para rodoviária, não quer dividir a passagem, não quer dividir o avião. Porque aquele espaço é um espaço de poder, é um espaço de poder. Então, assim, quanto mais Onde existe, reina muita hipocrisia pra caralho. quanto mais existe Muita. essa batalha, quanto mais existem as lutas identitárias por espaço, por igualdade, por justiça, maior vai vir a violência do outro lado. E é Exatamente. isso. E vamos E se nessa. você, Se é as pra ser mulheres, assim, não, é, não dá pra recuar. O que eu acho que não dá é pra não recuar. tá dando mais pra Não dá recuar. pra recuar. Não Por dá isso pra se que, submeter. Não dá pra se submeter. e assim, a lei nessa, aí que entra a questão da lei, a lei tem que começar a ser mais rígida, eu acho, porque essa raiva que o macho sente pelo fato da mulher querer exercer um direito, uma vontade dela, tá sendo, né, efetivada por esses caras, por esses haters, esses odiadores, Pois entendeu? é, mas o negócio é que a gente precisa ter leis feitas por mulheres. Ok, Porque se a gente tem leis que são construídas, pensadas, elaboradas e aplicadas por homens, a gente tem manipulação. A gente é, tem uma justiça, né? A gente tem um mercado todo corrompido, a gente tem um sistema todo corrompido. Então, mais do que isso, mais do que a aplicação das leis, mais do que os espaços de poder, por que que a gente batalha tanto para ter agora mulheres no poder? Mulheres, mulheres pretas, é, indígenas, é, porque a gente precisa, pretos, homens, enfim, né? Homossexuais, porque a gente precisa dessa voz nos cargos de poder, também determinando quais são as leis, a quem aplica, como aplica, de que forma aplica. Esse é um caminho que não é rápido. E existe outro. No espetáculo Uma Mulher Impossível, a gente começou com uma cena, na verdade, não é uma cena do espetáculo, né? É o texto, mas ali o que a gente viu foi uma adaptação, foi um curta-metragem que foi feito a partir do espetáculo. maravilhoso. Em Uma Mulher Impossível, eu digo, educar um homem é educar uma sociedade. Então, eu, como mãe de 2 filhos homens, você, como pai de um filho homem, Sim. você, como mãe e pai de filhos homens, a gente faz a nossa parte se a gente educar e criar esses meninos para eles crescerem diferente dos homens adultos que existem hoje em dia. É A verdade. gente faz a diferença se a gente cria uma nova geração de homens sensíveis. Você disse tudo. Sensibilidade. É difícil, né? Mas É difícil porque não quem é cria são impossível. esses mesmos pais e mães que são machistas, que são misóginos, mas vamos lá, é um trabalho de formiguinha. Nós Tem que muita temos emergente também sensibilidade, aí, Marina, vamos usando esse nessa. tipo de discurso aí, sabe, preconceituoso, misógino, machista, preconceituoso de vários sentidos, entendeu? Ninguém procura saber a capacidade do outro, estritamente dita, entendeu? Ninguém procura saber, pô, deixa eu encostar nesse cara aqui pra ver qual é a dele, velho. O que é que eu posso extrair de positivo de cada ser humano? Mas não, a gente está sendo julgado o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E a gente julga também, E viu? a gente julga A também, gente eu tô também tem que ligado. fazer Você essa lembrou bem, autocrítica. quem fala isso é Sandra. Tá sentando em cima do próprio rabo, é? A gente reclama porque é julgado, mas a gente também precisa se policiar porque a gente julga demais.
A gente cuida muito do outro e pouco da E gente. é desgastante, velho. É desgastante e não nos diz Se, respeito. não diz respeito, Não nos diz respeito julgar o outro, eu Não, eu tô acho. dizendo e se julgar também, sei lá, às vezes é complicado. Porque gera às vezes gera crise existencial, sei lá, sendo mais profundo, né? Pô, Mas por se que eu julgar estou faz aqui? parte do crescimento também, né? Se julgar no sentido não de se crucificar, de se martirizar, mas de se conhecer, de se perceber, de se entender. Isso é válido. Porque Também, além de tudo, é instrutora, né? Ela dá treinamentos de autopercepção e expressividade. Como é esse trabalho? durante a pandemia, eu trabalho, trabalho como locutora, né? E, e tendo acesso a estúdios e ao trabalho com publicidade e, e durante a pandemia e a clientes, né, que contratam, enfim, eu tive acesso a uma demanda de profissionais que não são artistas e que precisaram lidar com redes sociais para trabalhar, para se comunicar com seu público. Então, desenvolvi um método de treinamento que utiliza alguns exercícios, algumas técnicas de teatro, de artistas, com o conhecimento de audiovisual e, e com um trabalho muito individualizado que se direciona à demanda daquele profissional. Então, eu tenho um interesse maior por trabalhar com quem não é artista. Eu faço treinamento hoje com empresários, com médicos, que precisam trabalhar com rede social ou para divulgar seus produtos ou seu serviço. A gente viveu a era das lives, hoje em dia ninguém aguenta mais live, mas a gente ainda tem as mídias como uma ferramenta importante, né, de vários profissionais. Então eu faço um treinamento muito específico para aquela demanda, porque cada pessoa tem a sua dificuldade com relação a essa relação com o audiovisual, com essa linguagem, né, com esse veículo, e tem suas facilidades também. Então, esses pontos positivos é importante observar, todo mundo tem, para garantir que eles permaneçam, que eles não se percam nessa utilização, e a gente também dá um ganho nesses pontos que precisam ser Você trabalhados. está ensinando essa galera a performar, mano? Esses empresários, Não sei se o nome é performar, não é performar, Não não. é Eu não? detesto essa palavra coach, acho um horror. Também. E é Então eu prefiro chamar de tá sendo treinamento. comumente usado, né? Eu acho muito Coach. ruim, assim. E não quero me rotular como coaches, não, assim. Eu prefiro dizer que eu dou treinamento Eu achei mesmo. esse termo tão elegante, instrutora, assim. E eu acho muito O interessante, nome porque alto. é um método que faz com que a pessoa tenha autonomia, assim. Eu não quero que a pessoa fique dependente de mim para me chamar para cada gravação, para cada vez que vai precisar falar em público. Não é isso, assim. Eu não quero ser detentora, né, desse mercado dessa maneira, assim, de que as pessoas fiquem reféns. Eu quero ensinar para que a pessoa tenha autonomia. Daí a autopercepção. É importante que você faça, é importante que você veja o que você fez, é importante que você consiga e saiba avaliar quais são os seus pontos positivos, quais são os seus pontos negativos. Os pontos positivos naquela gravação, naquele momento, naquele trabalho, pontos positivos que precisam ser garantidos, que você precisa sustentar, e quais são os pontos que você precisa trabalhar para você melhorar. É importante você ter uma autopercepção antes de você gravar. Se eu preciso entrar aqui para fazer um trabalho, eu preciso entender, eu vou fazer uma comédia, o que eu tenho que falar, eu vou vender varejo, eu sou um empresário e vou vender varejo, então eu preciso estar muito animada para vender varejo. E hoje eu estou muito triste. Eu preciso ter um recurso que me ative para na frente da câmera ou na frente do meu público, num palco, para eu ter aquela energia Isso que deve não ser tenho, foda. né? Ou ao contrário, eu estou muito agitada, eu tive um dia muito estressado, eu estou muito irritada e eu preciso fazer um vídeo absolutamente tranquilo. Como é que eu faço para baixar a minha energia? Como é que eu faço para perceber como é que eu tô e equalizar essa energia para eu conseguir entrar certo, né? Como eu digo, como é que Entrar na faz vibração, para eu né? entrar como eu preciso naquele clima, né?
naquela Sim. temperatura que o vídeo, que aquele trabalho me exige. Então, essa percepção é importante. Antes, para você entrar, equalizar a sua energia com a energia do trabalho que precisa ser feito, e depois para você avaliar, refazer em caso de vídeo ou não, ou treinar e refazer a partir do seu ensaio, se for uma apresentação ao vivo. Você se perceber para conseguir melhorar. E aí, com esse treinamento, com o exercício disso, você ganha autonomia para você conseguir fazer isso sozinho, não precisar de mim. Mas você está dando esse treinamento em algum lugar específico ou é É online? individualizado, não. Eu tenho feito presencial, eu consigo fazer online também, apesar Sim. de preferir presencial, É, mas eu também acho. prefiro fazer presencial, faço online no caso de outra cidade, né? Então, Sim. quando não tem jeito. E é individualizado. Na verdade, eu fiz em grupo porque era uma demanda específica, porque às vezes tem, né, para um trabalho de uma equipe de trabalho que tem o mesmo foco, o mesmo objetivo, e aí eu analiso as demandas individuais, mas consigo fazer um trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Mas normalmente é um cuidado, assim, é um treinamento feito de maneira individualizada. Trabalho que está me dando uma satisfação imensa com os Atualmente resultados. você está muito focada nesse trabalho ou tem Não, muito. Estou focada nisso. Isso é um trabalho isso? que me interessa, mas eu tenho as minhas outras frentes, Está né? ensaiando para algum trabalho? Então, o meu espetáculo que você quer saber de verdade, eu vou fazer uma temporada dele no começo do ano que vem. Então, eu estou preparando essa temporada, que é o meu segundo solo. Solo, Que é um monólogo. monólogo. Dentro da companhia, a gente também está em pesquisa, porque a gente também tem uma estreia de um espetáculo novo no ano que vem. Não é um monólogo, mas a gente tem uma outra estreia, então já tem aí 2 espetáculos. Vou gravar uma série. Daqui a pouco, no fim do ano, começo a fazer a gravação da série. Aí tem os trabalhos com locução, tem o treinamento. Ela faz um monólogo, que essa mulher, ela é foda, desculpa a expressão da palavra. Monólogos só para fortes. Só para quem tem coragem de meter o rosto, não vou nem falar cara, porque esse rostinho aí não dá para falar cara. Esse rosto aí, interpretar, conversar e te afetar de alguma maneira. Ela vai querer fazer sua mente, entendeu? Trabalhar de uma maneira forte e atuante. E é claro, para a melhoria, né? A gente viver numa sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade sem caretice, né? Com cada um fazendo o que quer, sendo feliz da maneira que quiser, Cuida né? do seu e deixa dos outros. Exatamente. E, ó, pra gente finalizar, eu elenquei aqui aquelas perguntinhas de show da Xuxa. Que show da Xuxa é esse? Esse que tem umas perguntas assim, perguntas não, gostos, e aí você responde bate pronto. E aí a gente depois eu faço meu ritual de agradecimento e de reverência. Vamos lá. Família. Você quer uma palavra? Uma frase? O que me O que, ocorre, o né? que te ocorrer? Família. A que a gente recebe e a que a gente escolhe. Concordo. Comida. Adoro. Qual? Olha, difícil uma comida que eu não goste, viu? É, Eu gosto muito de comer, gente. é mesmo. Eu gosto. A minha mãe fazia um arroz de alçá, que eu adoro, que é um arroz com leite de coco, com camarão seco e carne seca. Adoro massa ao fungo. Adoro. Gosto da comida baiana. Eu gosto essa pergunta é difícil. Eu gosto de Dendê, comer, gosto de dendê, caruru, gosto de tudo. caruru de 7 meninos. Ave Maria, eu faço todo ano. Faço Time de todo ano. futebol, vai. Já falou, mas Meu Mengão, seu Mengão, gente. meu coração. Salve nação. Massa. Seus filhos. Meu amor inteiro, meu coração todinho. Viagem predileta. Uma viagem inesquecível. Caramba!
Já fiz várias, eu adoro viajar. Mas uma que ficou, pode ser de qualquer época, jovenzinha, adulta. Eu sou geminiana demais para essas perguntas de bate-pronto. Ó, eu fiz uma viagem quando eu era estudante de arquitetura, foi a primeira vez, viajei, não foi a primeira vez, foi, eu fui para a Europa. Sim. Pra onde? Pô, Você lembra? eu fui para Tem tanto lugar ali. eu fui para França, Conheceu Paris, Torre Eiffel, depois eu fui para Bélgica, Bruxelas, depois eu fui para Holanda Amsterdã, conheceu Amsterdã? e depois eu fui para Inglaterra. Conheceste Amsterdã? Conheci. Foi lá na Heineken. Tá ligado que a Heineken é de lá, originalmente a Heineken Então, é na de época nem tinha Heineken. Nem tinha A Heineken Heineken. tem quantos anos, gente? Nem sei, viu, Essa velho? viagem tem tempo. Mas foi uma viagem incrível. Inesquecível. Foi. A Europa é massa, né? A Europa é massa. Mas todas, viu? Eu tirava uma onda danada de que Você não tava queria. com um grupo de amigos? Eu tava com meu namorado na Com seu época. namorado. A gente foi pra França pra um esquema da faculdade de arquitetura, mas aí depois a gente seguiu viagem. Eu segui viagem que com massa, esse meu velho. namorado. E foi muito legal. Mas eu viajar, gente, também, eu tirava uma onda danada de que eu queria ir pra Europa, eu não queria ir para os Estados Unidos, mas quando eu fui pra Disney com os meninos, eu também me esbaldei, que Já eu levou o Davi o Tomás lá. levei E a gente. sou mais criança que eles. Que eles, né? Sou. Sou. Meus herês adoram. Que é massa, velho. Mas as viagens por aqui também são incríveis, viu? mesmo? Tem um lugar aqui na Bahia que você tem no seu coração, assim, no interior, Chapada. na Chapada? Gosta? Que parte da Chapada? Lençóis, Capão. Lençóis e Capão, mas o Lençóis me lembra mais a minha mãe, né? É? Minha mãe me levava para Lençóis quando eu era criança. Pô, Capão é uma experiência mais agora, da Já maturidade. subiu lá na Cachoeira da Fumaça? Já Já, né? fiz a fumacinha, fiz as trilhas. Eles não deixam mais dormir lá em cima, não, né? Eu não tentei, não. 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 Na época que Quer ver uma outra viagem incrível que eu fiz? Machu Picchu. Foi mesmo. Caminhando. Fiz a trilha de 4 dias caminhando. Pô, e aí? É uma vibe diferente, uma energia. Pô, É um valão, né? Um vale, e uma valão. loucura, Né? aquela altitude, né? Dá uma E loucura. tem uma construção arquitetônica. Tem um lugar incrível, a gente e aí acampava nos lugares, e aí acordava de madrugada, saía andando, e aí fazia frio, fazia calor, e aí altitude, e aí passa mal, e aí passa bem. É Cusco, E aí, né? Fica em Cusco. E aí no Interessante. último dia, quando a gente vai chegar em Machu Picchu mesmo, a gente Sim. acorda de madrugada, começa a sai no escuro andando. E aí quando a gente chega em Machu Picchu, assim, tá no meio de uma pedra, o sol. Como é que eles construíram aquilo, gente? É maravilhoso. É uma escultura, não sei como é que chama aquilo. Um totem, uma das coisas que ela Sim. fica no meio da parada, assim, que você chega, aí o sol passa exatamente no meio e uma bolinha assim por onde o sol Dizem que nasce foram exatamente extraterrestres naquilo. que construíram aquilo. Pô, Tô mas brincando, é um né? negócio tão gigantesco Ali que a gente foram- realmente não consegue entender como é que eles conseguiram fazer aquilo. Outra viagem inesquecível. São tantas. O Rio de Janeiro pra você. Continua lindo. Continua lindo. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. O Rio Rio de continua lindo. Massacram, tentam acabar com ele de todas as formas, sociais, políticas, mas ele continua lindo. Ele continua lindo. Sua terra, né? Como é que você quer ser lembrada na história da arte da Bahia daqui a 50, 100 anos, quando estiverem visitando as salas de teatro, estiver lá, né? Tô projetando daqui a 50, 100 anos. Como é que você gostaria de ser lembrada? A referência aqui é a atriz Mariana Moreno. Na Como real, é que você se caracteriza como... na real, Sim, eu tô querendo ser lembrada agora, enquanto eu tô viva. Tô achando que a gente tem muito essa cultura das reverências póstumas. A gente precisa lembrar das pessoas e reverenciar e agradecer enquanto elas estão aqui com a gente. Então lembrem de mim enquanto eu tô por aqui, daqui a 50, 100 anos. Você não vai estar nem aí se... Saudade, mas eu já vou estar em outro rolê, já vou estar por aí. Já vai estar em outro rolê mesmo. Referência humana. De vida. Minha mãe. Dona Natécia Moreno. Minha mãe.
Te ensinou muita coisa. Me ensinou. Como sei, como não sei, porque a gente. Eu sou muito parecida com a minha mãe, muito diferente. Sim, E é maravilhoso isso. É engraçado porque a morte é muito dura, né? É uma saudade louca, mas ao mesmo tempo, isso eu digo no meu segundo solo também. A morte da minha mãe e do meu pai, essa orfandade completa agora, me deu uma liberdade, Godot. Me deu uma liberdade tão maravilhosa que eu não preciso corresponder à expectativa de mazorra de ninguém. Que eu posso fazer o que eu quiser, que eu não apertou o tô. foco off. Ah, velho, só se eu quiser, eu devo consideração a quem eu quiser. Sim, É uma sensação, porque assim, a morte tem um lado positivo, a gente não aprende a olhar pra ele, a gente só olha porque estraçalha a gente, porque tem um lado realmente que é muito doloroso. Mas todo luto tem os seus pontos positivos, tem os aprendizados. Eu, depois da morte da minha mãe, tenho essa sensação de que ninguém me segura, não, velho. Eu agora vou pra onde eu quiser mesmo. Não que minha mãe me prendesse, mas esses vínculos fazem isso com a gente, né? De uma maneira subjetiva, mas fazem. sim. Eles amarram a gente, os vínculos amarram a gente. Agora não tem mais, não. Tem meus filhos, né? Mas tem meus filhos. Mas daqui pra cima, tem descendente, ascendente, sou eu mesmo e ninguém me segura. E isso é maravilhoso. Aprendi a valorizar, assim, essa alegria de todo dia querer viver. A gente não sabe quanto tempo a gente vai estar aqui. Quando a gente não tem pai e mãe, é que a gente não sabe mesmo. Então, assim, aproveitar cada tempo que a gente tem para fazer o que a gente quer, para ser feliz. Isso é maravilhoso, isso a morte ensina. A morte de quem a gente ama, de quem a gente perde, ensina. Uma hora a gente tá aqui, outra hora a gente não tá. Então, vambora viver direito. Vambora viver direito. É, você tá com 48 anos. 48. 40 nem parece, né? Não parece Impressionante. mesmo. Não Parece parece. mesmo. O seu personal é seu marido, né? É, agora é. Tá vendo, rapaz? Agora é. Eu sou menina. Serviço Eu sou menina. completo. Tô chegando perto dos 50. Né não? O Roger é seu marido, gente boa, um cara legal. Conheci no Natal. 14 anos mais novo que eu. É mesmo. Agora já tá com 34. Mas a postura dele é é muito tão, mais velho. sabe, É muito mais velho que eu. aquela. É. Não, eu não quero Espírito. dizer isso. Mas é. Eu não quero, mas a Mas a gente postura fala, dele. mas é. Tem uma coisa de energia, que é mesmo. Meus herês estão aqui, eu cultivo eles todos os dias. Não quero perder, não. Imagina. A religião que você adota hoje em dia continua sendo a católica ou você acredita? Nunca fui católica. Nunca foi Eu católica. sou do candomblé. Eu tive uma aproximação com o espiritismo no Rio de Janeiro. E eu respeito muito o espiritismo, Sim. mas eu sou da roça, eu sou do axé. Vai ver que tanta força e maturidade para lidar com essa questão do luto, que é uma questão que Mas é dureza. não é dureza. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Não foi, não. Não é fácil, não. Poxa. Mas a Então, morte está com a vida, né? a morte está com a vida. A gente morre todo dia um pouquinho. Cada minuto que a gente tem vivido é um a menos. É uma mortezinha. Não é não? É isso. Tem que estar Faz preparado parte do pra jogo. A gente já chegou isso. A parte, sabendo. às vezes, para quem é muito apegado ao mundo terrestre, é chato. A gente olha assim, pô, devia. A gente encontra, assim, a gente tenta encontrar várias possibilidades. Pô, devia ser assim. Quando a gente fizesse 100 anos, devia ter um planeta lá que a gente fosse, entendeu? E abraçasse a gente com 100 anos, a gente rejuvenescesse e começasse outro planeta. Só que, poxa, velho, a morte não traria. Eu acho que os sentimentos mais importantes, o perdão, o arrependimento, o amor, a felicidade, os valores aos bons momentos. Você acha que o arrependimento é um valor mais importante? Hum, Você acha? não, tem circunstâncias. Não sei. Porra, você viu? É porque O arrependimento arrependimento. Não, tá eu muito perto digo da culpa. E a da culpa culpa. é uma saga católica que botaram na vida da gente, né? É uma cruz que a gente É carrega, uma né? cruz católica.
Uma cruz católica. Essa coisa da culpa, até bati no microfone. Essa coisa da culpa é católica. Foi o catolicismo que colocou, né? É pecado, vai pro inferno, vai pro céu, tem que fazer direito, senão vai pro sei quê, senão é punido, senão... Não, mas aí vão as Não questões é? também das atitudes, né? Pô, se eu fizer isso aqui, velho, pô, eu vou morrer, ou eu vou ser culpado de uma forma legal, judicialmente, ou então eu vou ser, ou então vai mexer com minha psique. Tem gente que não tem sensibilidade, não tem frieza, O mas sentimento mais importante do mundo é o amor. é um amor. O amor traz o respeito, o amor traz a liberdade, o amor traz a troca, o amor traz o afeto, a paciência, a empatia. O amor, não tô sendo piegas, não. Não tô sendo clichê, não. E até devo estar também. Mas eu tô falando do amor. Não é amor aqui. Não é amor eu e você. É um amor pelo outro, que eu nem conheço. Sim. É um amor pelo cara lá da Palestina, que está sendo bombardeado, sabe? É o amor pelo menino lá que tá tomando um tiro de bala perdida, que não sabe de onde vem. Entende? É um amor que tá aí no É esse ar amor, porque esse amor dá conta do cuidar do outro, do cuidar da planta, do cuidar da árvore que estão derrubando, entendeu? Do cuidar da natureza que ninguém cuida, do cuidar do bicho que está sendo extinto. Esse amor que eu tô falando, é o amor de cuidar de onde a gente vive, que é da casa, desde a casa que a gente tá ali vivendo, de tudo que a gente compra sem necessidade Sim. e acumula dentro de casa, de cuidar daquele espaço até o maior de todos, que é esse planeta que a gente vive e destrói tanto. E destrói o dinheiro, É esse amor, é esse a amor grana, velho. que ergue e destrói coisas belas. É. A Que força essa da frase grana, Caetano, a Caetano, força da grana caralho. que ergue e destrói coisas belas. Isso Caralho, aí. Caetano, É isso aí. foi visceral. Ai, chega, eu bato. Hoje eu bato na mesa. Eu tive a honra e o grande prazer de conversar com essa apoteótica, essa brilhante, essa visceral, essa fé cega, faca bolada, né? Da família Moreno da Cunha, nossa premiadíssima atriz. Coisa da Bahia, viu? Ela tem a. Tudo bem, né? Genética carioca, nasceu no Rio, mas é coisa da Bahia. Graças a Deus. Eu termino sempre com uma reverência. Me dá suas duas mãos desse lado aqui. Pra cá. Assim? Essas duas. As duas aqui. A você o máximo respeito, meu amor. Querido, muito obrigada. Tchau, gente! É um E prazer hoje estar aqui. agradeço a quem é você na fila do pão, minha logomarca, em Bioconstruções, tudo em tijolo ecológico. A minha família, tá? A minha família, de uma forma geral. Meus pais, meus irmãos, meu filho, Arthur, um beijo, te amo. Minha mulher Indira, um beijo, te amo também. Cada dia, depois de uma conversa dessa, eu vou tentar ser um homem melhor, te prometo. E é isso aí. Obrigado a Deus, tá? Obrigado à vida. Tchau.